Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui para fazer o segundo vídeo desse trabalho que nós começamos na parte 1, eu mostrei como fazer o gráfico, distribuir direitinho os pontos, fazer as marcações, tá no vídeo parte 1, tá? Para quem gosta de fazer gráfico, tá lá porque eu não consigo fazer em papel quadriculado, então eu mostro para vocês no tecido como eu faço, que daí vocês quiserem podem passar para o papel quadriculado, tá? Agora então eu vou mostrar para vocês como fazer o bordado, é bem fácil, bem simples, fica super bonito. Essa primeira florzinha do meio eu tô usando essa cor aqui, é um rosa bem forte, é linha Clé, essas aqui, esse rosa é 6133, tá? Caso vocês tenham esterlina, brisa, camila, aquelas perlê de rolinho, né, uns novelinho menorzinho, rubi, pode ser feita também, tá? A linha que vocês tiverem pode ser feita. Não é muito grossa essa aqui, até poderia fazer com a Anne também, caso vocês queiram um bordado bem encorpado, bem com relevo, pode fazer com a Anne também, tá? Eu tô usando essa aqui para fazer toda esta florzinha sem emenda, usa 1,30 de linha. A gente consegue fazer toda ela sem nenhuma emenda. Então aqui eu já peguei 1,30 de linha. A agulha eu acho que é 18, eu não tenho certeza porque faz tempo que eu tenho essas agulhas, então eu acho que é 18. Mas podem fazer com a agulha que vocês tiver de bordado, né? O bom é que não tenha muita ponta assim, né? Porque tem os furinhos, é bom de... Sem ponta é melhor de passar pelos furinhos, tá? Agulha de bordar, ó, sem ponta. Um furinho bem aberto, porque eu não gosto de ficar roçando a linha, né? Para evitar de estragar a linha. É bom que o furinho aqui seja bem aberto para não estragar a linha, tá? Essas são as dicas. Então aqui vamos começar. Eu acho que eu vou fazer uma sem o gráfico, porque com o gráfico é mais fácil. É só fazendo os pontinhos, acompanhando, né? Eu vou fazer o mesmo trabalho sem o gráfico aqui, tá? Eu acho que para fazer com o gráfico é fácil, né? Só seguir os pontinhos, então eu vou fazer para aquelas pessoas que não fizeram gráfico, não gostam de riscar o gráfico, ou não conseguem, eu vou mostrar como fazer sem riscar o gráfico. Ó, então eu vou fazer essa aqui do lado. Vocês viram do trabalho inicial que eu fiz a do meio eu fiz esse rosa mais escuro, e as do lado eu fiz um rosa mais clarinho, uma cor pêssego. Esta cor que eu vou fazer aqui então, nessa segunda a cor clarinha, é essa cor aqui, ó. Ela é Cléa também é Cléa. E esta cor parece um pêssego, é 3048 o código desta cor que eu tô usando para fazer do lado, tá? E a mais vermelhinha, aquela que eu disse antes, é aqui no meio. Então também é 1,30, é a mesma florzinha. Eu já botei aqui 1,30 na agulha. Aqui então, para quem não gosta de riscar, ou não sabe, ou não consegue, né? Que gosta de fazer sem fazer o gráfico, é o mesmo que eu faria aqui se tivesse com gráfico, tá? Ó, aqui é o centro da nossa florzinha, seria este centro aqui, este mesmo centro. Então daqui eu pulei, né, 1, 2 tramas e fiz 2 pontinhos de 2. Vou sair aqui então. Eu vou deixar a ponta da linha aqui no avesso, depois eu faço o acabamento no final. Vou deixar um pedacinho da linha, até vou dar fazer uma laçadinha aqui para ela não escapar, tá? Aí ela fica presa aqui no avesso, depois a gente faz o acabamento dela. Então aqui o que é o nosso gráfico, que nem tá ali, ó. A gente pode até acompanhando. São 2 pontinhos de 2 tramas ou 3 furinhos, ó. Então a gente vai fazer os 2 pontinhos. Partindo do meio, né? Aqui é o nosso centro, ó. Então aqui a gente vai fazer os 2 pontinhos de 2. Agora a gente vai fazer 2 de 4. 1, 2, 3, 4. A gente vai aumentando de 2 em 2. 1 e 2. E vocês percebam que eu tô fazendo todos alinhados primeiro pelo centro. Aqui seria o centro da nossa... Ó, aqui é o centro, né? Vou marcar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Ó, essa parte aqui é o nosso centro. Então, primeiro eu tô alinhando os pontinhos todos pelo meio e depois eu vou alinhar pelo lado.
Ó, fiz, agora eu vou fazer 2 pontos de 6 tramas ou 7 furinhos. Agora eu vou começar a diminuir, eu vou começar a alinhar eles por este lado e vou diminuir aqui dentro, para ficar aquele vazadinho dentro da pétalazinha. Ó, fiz os 2 pontos de 6 tramas ou 7 furinhos, agora eu vou fazer os 2 de 4 e depois os 2 de 2 de novo. O mesmo que eu fiz ali para baixo, eu vou fazendo aqui para cima. Ó, fiz o segundo pontinho de 4, eu já diminuo 2 tramas para fazer os 2 de 2 aqui. De 2 tramas, ó. Fazer um e fazer o outro. Agora a gente sabe que tem que fazer 2 no meio até chegar a 2 lá na linha central. Então daqui eu já vou pular ali, ó. Ó, eu pulo 2 tramas para frente para fazer os próximos 2 pontinhos. Ó, 1, 2. Eles alinham aqui um com o outro, ó. Aqui eu faço 2. Ó, agora eu vou subir de novo e fazer, ó, pular 2 tramas ali para fazer os próximos 2. Aqui eu faço 2. E aqui cheguei no meio da pétala. Agora eu tenho que repetir tudo que eu fiz para um lado, eu repito para o outro, ó. Aqui eu já vou pular 2 tramas ali para frente para fazer os 2 pontinhos do outro lado. E agora tudo que eu fiz para cá, eu faço desse lado aqui, ó. Vou fazer os 2 pontinhos, pulo 2 tramas para frente. Faço mais 2. Ó, é o equivalente a esses 2 aqui. Agora pulo mais 2 tramas. Eu vou fazer esses 2 aqui agora, deste lado. Vocês vejam que aqui tem o de 4 e o de 6, né? Todos alinhados aqui. Então, eu mantenho o mesmo alinhamento ali daquele lado. E aumento aqui para dentro. Vou fazer os 2 de 4. Ó, agora os de 6 se unem aqui no meio. Agora eu começo a diminuir aqui para dentro, para fechar, fazer esses pontinhos menores. Então, eu reduzo 2 tramas, vou fazer os 2 de 4. Agora reduzo mais 2 para fazer os 2 de 2. E a primeira pétalazinha tá pronta. Ó, daqui eu já passo aqui para esse cantinho de novo, pro mesmo cantinho, para fazer a pétalazinha para cá. Já que eu tô deste lado, né? Aqui é tudo de novo, ó. Aqui faria, se vocês observarem, ó, aqui do meio pula 1, 2 e faz o pontinho aqui, ó. Fazer os 2 pontinhos de 2, os 2 de 4, aqui eles se unem, ó. Dá para ver. Ó, aqui unir com os 2 de 4. Da outra pétalazinha, ó, vou fazer os 2, agora subo, vou fazer o de 6. Tá? Caso não queiram riscar o gráfico, não precisa, é só acompanhando os pontinhos. Aqui eu vou fazer 2 pontinhos de 6. Aí começo a alinhar por lá, né, pelo lado, para poder fechar, fazer vazado aqui no meio. Então, aqui eu faço os 2 de 4 e os 2 de 2. E assim eu vou fazendo. Ó, chegou no último ponto da pétalazinha, sai no mesmo furinho para fazer o outro lado, ó. E assim a gente vai virando o lado e vai repetindo tudo de novo, até completar toda a florzinha. E aqui chegamos ao final da florzinha.
Fica bem bonitinha, né? E aqui no final a gente tenta passar a linha por baixo do bordado. Eu dou uma laçada, ó, vejam que 1,30 sobra o suficiente para a gente fazer um arremate. E eu passo aqui por baixo do bordado. Tentando pegar as tramas do tecido, né? Passando até sentir que a linha tá bem presa, a gente pode cortar. E a pontinha que a gente deixou no início, também a gente faz o mesmo processo. Põe na agulha e passa aqui por debaixo do bordado. Bom, assim fica o avesso e o lado direito fica assim. O mesmo processo a gente faz com essa aqui que já tá riscadinha, né? Faz os 2 pontinhos de 2, de 4, de 6, vai fazendo toda a volta e assim vai só acompanhando os pontinhos. Para fazer os raminhos, eu usei 2 cores, 2 tons de linha, ó. Porque aqui, ó, onde a florzinha é fraquinha, cor clarinha, eu usei o raminho mais escuro. E onde a florzinha tem um tom mais escuro, eu usei o raminho mais claro. É só um detalhe, tá? Caso vocês queiram fazer todos da mesma cor, pode ser feito também, tá? É só um detalhe que eu quis fazer. Então, como essa florzinha é mais clarinha, eu usei o verde mais escuro. Eu usei este aqui, mas pode usar o tom que vocês preferirem. Eclair também, este verde é 5398. E o verde clarinho, que eu usei para a florzinha mais escura, é este aqui. Ele é da Anchor, é Perlé, Anchor Perlé. Essa cor é 257. É um verde mais clarinho que eu usei para fazer este aqui. Mas vocês podem usar a que vocês preferirem. E para fazer os 4 raminhos, eu usei 1,30 de linha também. Então, que nem eu disse lá, né, no gráfico, a gente vai começar. Eu vou deixar a linha na espera, vou deixar por aqui. A gente vou começar por esse lado, acho que é melhor. Ó, então, contando deste furinho aqui onde os pontos se encontram, eu pulei 1, 2, comecei aqui neste furinho. Ó, eu vou deixar a ponta aqui, depois eu prendo ela no final. Então, daqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um ponto de 6 tramas ou 7 furinhos. Ó, assim em linha reta. Daqui pulei um furinho, fiz outro. Fiz mais um pontinho. Daqui fui subindo, pulei um furinho até chegar ali naquela nossa linhazinha, ó. Que pulei um furinho, fiz mais um ponto. E assim eu fui fazendo. Ó, pulei um furinho e fiz. Quando eu cheguei aqui nessa linhazinha, nessa marcação, eu vou fazer o próximo, já vou passar para o próximo. Então, ó, eu pulo 2 tramas, ó, daqui 1, 2, vou pular 2 tramas, ou um furinho ali no meio, ó. Vou deixar um furinho entre, ó, fica assim, tá? Eu vou fazer primeiro a metade, depois eu volto fechando. Aqui de novo, vou fazer 1, 2, 3, 4. Só lembrando, esse é de 6, de 4 e de 2 que eu vou fazer. Que nem eu mostrei lá no gráfico. Ó, aqui de novo, vou pular um furinho, fazer outro ponto. Aqui de novo, vou pular um furinho e fazer o ponto. Esse pontinho já é o da nossa linhazinha. Então, daqui deste ponto, eu vou pular 2 tramas e sair ali, ó. Para ver, né, que eu pulei 2 traminhas, deixei um furinho no meio. Ó, e fui fazendo primeiro um lado do ilhós, isso aqui é o ilhós, né? Ó, esse aqui então eu fiz com 2 tramas. Ó, 1, 2, fiz um pontinho de 2 tramas. Aqui eu fiz 1, 2, 3, para chegar ali naquela minha linha, no limite, na altura máxima ali, né? Fiz um pontinho de 3 e aqui fiz de novo. Agora eu vou fazer o outro lado, vou voltar fechando. Aqui eu vou fazer o pontinho de 2 de novo, vou sair aqui. Ó, e agora, essas 2 traminhas que eu pulei foi para quê? Aqui eu vou fazer um galinho, né, desse raminho. Daqui eu vou passar para cá, ó. Vocês observem, ó, daqui, né, eu saí aqui no meio. Eu vou sair aqui nesse furinho do meio, até o miolinho do próximo ilhós, para ficar tipo um galinho aqui desse ramo, tá? Eles não se unem, fica um galinho aqui desse raminho. Aqui eu vou fazer o resto desse
ilhosa. Aqui eu vou pular um pontinho, pular um furinho, fazer o ponto, vou fazer o outro lado dele. Aqui pulo um furinho, faço de novo e saio sempre no meio. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui no meio, vou sair lá no ilhoso, no furinho do próximo ilhoso. Ó, aí fica tipo um galinho, né? Aqui nesse raminho fica bonitinho. E aqui pra cá eu faço de novo, ó. Fiz aqui. Vou fazer esse pontinho, pulo um furinho, faço o outro. Os mesmos pontinhos que eu fiz para um lado, eu faço para o outro. Ó. E aqui o último pontinho. Caso queiram sair aqui no meio e fazer o galinho aqui também, pode ser feito, tá? Que nem a gente fez aqui nos outros, pode ser feito. Eu não fiz nos outros, então eu não vou fazer nesse. Mas caso vocês queiram, ó, sai aqui no meio e faz o galinho desse, fica bonitinho também. Que nem ficou o galinho aqui nesses, né? Poderia ter feito aqui, não me lembrei. Agora vou deixar sem, porque a outra eu já fiz sem, tá? Então, ó, saindo aqui no último pontinho, o que que a gente faz? Eu passo aqui por debaixo de algumas tramas, ó, pertinho do bordado. Ó, vou dar uma laçada aqui para prender este ponto aqui, né, desse ilhoso. O que que eu vou fazer? Daqui eu vou fazer já o próximo aqui. Então, para a linha não ficar atravessada aqui direto, o que que eu tento fazer? Eu tento passar aqui por debaixo do bordado, ó, pegando uma trama ou outra só para prender ele ali. Eu tento prender ele aqui entre os pontos, né, para ele não aparecer muito e não ficar a linha solta aqui no meio. E aqui eu saio de novo, 1, 2. Ó, aqui eu saio de novo no segundo furinho e faço todo aquele processo que eu fiz aqui. Tanto faz eu fazer o pontinho para cá ou para cá, tanto faz, tá? Só a gente adota, se fizer para cá e faz todo um lado primeiro, chega lá em cima, faz a volta e desce fazendo o outro. E aqui a gente chega ao final. Faz o mesmo processo, eu passo aqui por baixo das tramas, pertinho dos pontos, né? Ó, tento passar pelas tramas do tecido, sem passar para o outro lado. E aqui eu vou para lá para fechar o quadradinho aqui, tá aberto, ó. Só para ficar o avesso todo igualzinho. Assim eu já prendo a ponta da linha também, ó. Assim todo o avesso fica igual. Eu faço dessa maneira, caso vocês saibam outras maneiras de fazer o acabamento, pode ser feito, tá? Ó, passo até para cá. E essa pontinha que a gente deixou no início, a gente faz o mesmo processo. A gente coloca na agulha e tenta passar por baixo do bordado. Ó, fica assim então o avesso. É uma maneira que a gente faz, né, de fazer todos ao mesmo tempo. Quando chegar no final, tenta prender aqui a ponta da linha e passar por baixo do bordado para ir até outro cantinho que a gente... E assim a gente vai fazendo todos eles. Ó, fica assim. E aqui é feito da mesma maneira. Aqui é feita com a outra linha. Aqui eles vão se unir aqui em cima, né, o bonitinho fica assim. Eles se unem aqui.
E vai ficando assim. E agora o miolinho que eu fiz em ponto teia de aranha, que tá lá na amostra dos vídeos de pontos básicos, tá aparecendo aí para vocês. Caso queiram olhar todos os vídeos de pontos básicos, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? São mais de 53 pontos básicos que eu fiz o vídeo, passo a passo, e tem também as apostilas com a foto de todo o passo a passo deles. Caso alguém tenha interesse nas apostilas, o link tá aqui do Elo 7, elas ficam disponíveis à venda lá. E todos os trabalhos que eu faço aqui nos vídeos também eu ponho lá para vender. Se alguém tiver interesse, ou pode entrar lá só para olhar os trabalhos também, né? Se inspirar, copiar, não tem problema. Para fazer o miolinho, então, eu fiz com este pontinho teia de aranha, mas vocês podem fazer um ilhó simples, podem fazer outro detalhe aqui, caso vocês queiram, tá? Eu vou mostrar o pontinho teia de aranha, que eu achei que ficou bem bonitinho, ó. Ele fica, parece uma florzinha mesmo, ó. Fica em relevo, ele fica bem alto, né? E fica super bonitinho. Então, eu peguei 30 centímetros de linha, essa linha que eu tô usando é um amarelo bem Clea também, e esse amarelo, ó, é um amarelo bem forte que eu tô usando, 12,89, tá? Mas podem usar o tom que vocês preferirem. Então, eu peguei 30 centímetros de linha, eu vou passar a ponta da linha aqui por baixo de algumas tramas, para já deixar ela presa aqui. Depois eu vou fazer o bordado em cima, ele vai terminar de prender a ponta da linha, tá? Ó, passo aqui no centro. E aqui eu vou fazer primeiro um ilhós estrela, ó, aqui do lado. Ó, vocês vejam, que nem eu sempre digo, observem para que lado a linha sai e aí sigam esse sentido do bordado. Vocês viram que ela saiu aqui para baixo, então eu vou nesse sentido. Se eu fizer para cá, ela vai ficar em cima do ponto, ele vai ficar torto ali, né? Vai ficar feio, ó. Então vou fazer para este sentido aqui que saiu a linha. Ó, vou fazer aqui no cantinho, não vou apertar muito, porque depois eu vou precisar passar com a agulha aqui por baixo, então não vou puxar muito. Ó, faço aqui, tá? Bem soltinho, assim, bem normal. Ó, faço aqui no cantinho, esse é o ilhós estrela, que eu também mostrei lá nos vídeos de amostra. Tá aparecendo aí para vocês a amostra que eu mostrei como fazer, ó, tá? Vou fazer uns pontinhos aqui no canto, sem apertar muito. Aqui. E esse é o último pontinho. Aí eu saio aqui no meio de novo, ó. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o pontinho teia de aranha. Então, o que eu faço? A gente escolhe, como a linha tá aqui, eu vou começar deste ponto aqui, ó. Ó, vou dar uma passada por baixo do ponto, até eu puxar um pouquinho, ó. Passei por baixo do pontinho, agora eu vou pegar esse pontinho de novo e já vou pegar o próximo, vou passar por baixo dele. Dei uma laçadinha naquele primeiro ponto, vou fazer de novo, ó. Vou passar debaixo desse e do próximo já, ó. E assim a gente vai fazendo, ó. A gente sempre passa 2 vezes num e já pega o próximo. Agora eu vou passar de novo e já pego o próximo. Vocês observem, ó, a gente vai dando uma laçadinha em cada ponto. Esse é o pontinho teia de aranha. Por isso que ele não pode ser muito apertado, que a gente, ó, vai passando. Ó, passei por baixo dele, vou passar de novo e já vou pegar o próximo ponto. Esse próximo ponto, ó, passo de novo e já pego o próximo. E assim eu vou fazendo. Ó, até aqui. Esse primeiro, ó, dei uma volta, né? Ó, uma volta fica assim. Vou dar mais uma volta, vou fazer de novo. Vou passar por baixo, vou fazer todo o processo, vou dar outra volta. Ó, cheguei aqui a segunda volta, vou dar mais uma para ele ficar bem em relevo aqui. Vou dar mais uma volta, pegando sempre uma volta num ponto e já pego o próximo. Dou a volta no ponto de novo e pego o próximo. Essa ele dá para dar 3 voltinhas nesse ponto, porque eles são muito pequenininhos. Ó, e cheguei no meu primeiro ponto,
Dei 3 voltas em todos eles. Agora eu passo para baixo aqui, para baixo do bordado. Ó, que bonitinho, né? Parece uma florzinha mesmo, ele fica, ó. Né? E aqui embaixo a gente tenta passar por baixo aqui do bordado, ó, dos pontinhos, que aí a linha fica bem presa. Tá? Só passar por baixo dos pontinhos aqui. O bom é até pegar uma agulha um pouquinho mais fininha, essa que eu peguei é a mesma que eu tava. Se tiverem uma agulha de ponto cruz, ela mais fininha, fica melhor de fazer, mas também pode ser feito com essa. Ah, ó, dei uma volta toda aqui no avesso. Já prendi a pontinha no início, ó, ela nem aparece. E o miolinho fica assim, ó. Parece uma florzinha mesmo, né? Vocês viram que ele fica bem... Ó. Tá? É uma sugestão para usar aquele pontinho que eu mostrei lá na nossa amostra. Pontinho teia de aranha. Ó, pode ser feito miolinho também, fica bem bonitinho. Tá, gente? O bordado é praticamente isso. Ah, eu vou mostrar aqui o que eu fiz, o pontinho tijolo inclinado. Foi só um acabamento que eu dei na bordinha, mas esse bordado, todos são iguais. Aqui na bordinha, ó, eu fiz esse pontinho. Ele é o mesmo processo do ponto tijolo, que eu mostrei também na amostra, tá aparecendo aí para vocês. Só que ali eu fiz assim, ele retinho, né, na vertical. Aqui eu fiz inclinado, é o mesmo processo, tá? Tanto vocês podem fazer ele retinho, que nem eu fiz na amostra, como fazer assim, que nem eu fiz aqui, inclinadinho, fica super bonitinho. É só um acabamento, tá? Eu fiz aqui pegando 2 traminhas, acho que na amostra eu fiz com 4, tá? Eu vou mostrar para vocês então. Eu vou fazer primeiro, vocês viram que primeiro é um verdinho, né? É o verdinho mais clarinho e depois o rosa que eu fiz da florzinha, esse rosa e esse verdinho. Então aqui eu vou passar por baixo da barra, sair aqui onde eu preciso começar o bordado. Vou passar aqui numa trama, vou dar uma laçadinha para prender a ponta da linha. E vou sair aqui na frente. Ó, sair nesse primeiro furinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular na diagonal 1, 2 e vou sair 2 na diagonal também, ó. Tá? Ó, pulei 2 na diagonal para um lado e 2 para cima. Aqui de novo, ó, 1, 2 e vou pular 2 na diagonal, sair lá na frente. É só isso, é bem simples e dá um efeito bem bonitinho. Ó, e assim eu vou fazendo, sempre 2 na diagonal e saio 2 à frente. Ó, e chegando aqui no finalzinho, ó, fica um efeito bonitinho, né? A gente faz o mesmo processo, eu vou passar aqui por uma trama e por dentro da barra aqui da costura de novo a ponta da linha. Assim a gente prende, esconde ela. Ó, sobrou, ó, eu tinha pego 3 medidas da toalha, ó, sobrou uma e um pedacinho, ó. Pegando 2, então, 2 medidas da toalha, dependendo da toalha que vocês tiverem, 2 vezes a largura da toalha, dá para fazer todo esse detalhezinho, tá? Agora a gente faz o mesmo com a outra cor. Ó, a segunda cor eu vou fazer com aquele da florzinha mais clara, né? Já coloquei aqui na barra, já dei a laçadinha e vou sair aqui no meio. Eu vou fazer nesse pontinho do meio agora, nessa trama aqui do meio, entre esses 2 pontinhos eu vou fazer o próximo ponto. Tá? Ó, se vocês observarem, daqui tem um furinho, tem o próximo ponto. Então, os pontinhos vão ser feitos nessa metadezinha ali. Então, eu vou sair aqui no meio, né? Ó, vou entrar aqui e sair aqui do lado dele, ó. Ó, esse primeiro pontinho tá tortinho porque ele pega um pedacinho da barra, mas agora todos saem igual. Ó, sempre aqui, 1, 2, né, na diagonal, mesma coisa, e sai 2 na diagonal para cima. É o mesmo processo do pontinho anterior.
Um, dois e sai o 2 na cima. Vai coincidir, ó, com o meio da barrinha e vai coincidir no meio dos 2 pontinhos. E é só isso, ó. Só fazendo aqui, fica um efeito bem bonitinho. Esse é igual o pontinho tijolo, só que esse aqui é inclinado. Lá eu mostrei para vocês ele retinho. Ó, e aí a gente vai fazendo esse trabalhinho até o final. Bem fácil, né? E olha o efeito que bonitinho que fica, parece uma rendinha. Tá? Eu vou fazer então agora o trabalho todo, vou terminar a parte que falta dos bordados e volto com o trabalho finalizado, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês coloquem ali nos comentários, que daí eu tento ajudar. Este então é o trabalho finalizado. Fica bem bonitinho, né? Vocês podem variar as cores, podem fazer as florzinhas coloridas, uma de cada cor ou todas da mesma cor. Os raminhos também vocês podem fazer coloridos, aí vocês podem usar bastante a criatividade. Vejam como o miolinho fica bonitinho, né? Parece uma florzinha mesmo. Caso vocês queiram fazer outros modelinhos, pode ser feito, tá? E o avesso fica assim, ó, o avesso fica assim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Coloquem ali nos comentários o que vocês acharam, qual é a cidade de vocês, que eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, tá bom? Quem não se inscreveu, se puder se inscrever, ajuda o canal a crescer e a ser mais divulgado. Muito obrigada a todos e até o próximo.